Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas. Hoje vamos falar de política aqui na capital amazonense, das pesquisas eleitorais que estão sendo realizadas, dessa corrida eleitoral aqui pela Prefeitura de Manaus. E o nosso convidado para a gente falar de pesquisa eleitoral, dessa campanha política, é Afrânio Soares, que é da Action Pesquisas. A Action Pesquisas que deve lançar na próxima semana em parceria com a Band Amazonas uma pesquisa que vai ser registrada aí no TRE, que vai mostrar como é que está essa corrida eleitoral aqui na capital amazonense. Afrânio, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa Band Eleições. Boa noite, Neto. Boa noite aos telespectadores aqui da nossa querida Band Amazonas. Então, muito felizes também nós estamos em podermos fazer uma publicação, a primeira publicação em parceria com a Band Amazonas. Acho que vai ser muito bom para a Action, nos sentimos honrados com isso. E, enquanto isso, falamos um pouco de política, né, a esse respeito. E na semana que vem estaremos falando em cima dos resultados, na divulgação dos resultados. Essas pesquisas para serem realizadas, por exemplo, para a semana que vem, a coleta, isso tudo é feito em um tempo próximo, né, para manter o contexto. Mas né? Antes da coleta, o registro, principalmente. Entre a data do registro e a data da divulgação, ou a partir da data na qual você pode divulgar, você tem que ter 5 dias corrido entre essas duas datas. Vamos lá, me perdoe. Qual é o início? Assim, como é que é o Se start? registrarmos hoje, Sim. Hoje é dia 29, é isso? 29. Hoje, dia 29, uma quarta-feira, certo? Então, Quinta-feira. Uma quinta-feira. Então, hoje, dia 29, registra-se a pesquisa. Conta-se o dia 30, 31, 1º, 2º e 3º dia de novembro, e a partir do dia 4 você pode divulgar a pesquisa. Entendeu? É assim que se faz. A coleta de dados vai ser feita entre esse período. Entre o período do registro e o período de divulgação. Tá? Possivelmente a coleta de dados vai ser feita entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, nessa data. Quando for divulgado no dia 4, vai ser uma coleta bem recente. E aí, como é que está essa preparação para ser feito tudo isso? As pesquisas eleitorais, elas precisam seguir uma série de regulamentações, né? Precisa respeitar uma série de regras para poder ela ser registrada e divulgada. Não, as pesquisas estão acontecendo, não só essa nossa, ela vai acontecer como todas as outras estão acontecendo, seguindo os mais rigorosos princípios metodológicos e éticos também. E eu lembro que tivemos aqui no momento anterior, muito prazeroso, inclusive, onde nós falamos de como se faz uma pesquisa. Esse como se faz, na verdade, são etapas sucessivas de uma metodologia que você não pode inventar uma moda, ou seja, deixar de fazer uma crítica e checagem e partir direto da coleta para o resultado, sem passar por essa etapa de crítica e checagem, por exemplo, você não pode e não deve fazer, porque senão a sua segurança na fidedignidade dos dados vai diminuir. Então a pesquisa é uma série de métodos que a gente tem que obedecer e todos estão sendo obedecidos, né? E aí vamos ver se a pesquisa da semana que vem, se os resultados se aproximam também de algumas outras que estão sendo divulgadas, ou se afasta desse resultado. A pesquisa, como eu disse na vez anterior, ela é uma fotografia daquele momento. Do momento atual. Do momento onde ela foi coletada. Então, nós estamos tendo contato com diversas pesquisas que são registradas, tem várias pesquisas que foram registradas aí ao longo desses últimos 7 dias, salvo engano, pelo menos umas 3 ou 4, que estão dando uma tendência não muito diferente. Nós precisamos saber na semana que vem se essa tendência vai continuar, se ela vai se modificar e qual é a fotografia do próximo passo, ou seja, a fotografia adiante.
disso aí. Você olha para as outras pesquisas para ter um... Não para ter, eu olho porque... Não para ter parâmetros, né? Mas pra... Não, assim, a gente conhece também os institutos, às vezes por uma questão de amizade, às vezes por uma questão de conhecer, né? Acaba chegando, as pesquisas chegam para nós como chegam para todo mundo, as que são divulgadas. Nós só temos acesso às que são divulgadas e aos resultados, mas nós fazemos muita pesquisa também. Nós fazemos pesquisa em Manaus aí, bastante, fazemos no interior bastante, fazemos até em outros estados, no Pará e em Roraima também, esse em menor intensidade do que em Manaus. Nenhum se equipara à quantidade de pesquisa que estamos fazendo em Manaus. Então, a gente tem condição de criticar, digamos assim, mesmo que não publicamente, mas de criticar internamente determinada pesquisa, determinado resultado. Se você quiser falar um pouquinho nessa entrevista de um pouco do que se tem visto nessas tendências, não tem problema algum para mim. E você falou aí das pesquisas que são feitas, e são muitas. Você até colocou aqui da última vez, há 2 programas atrás aqui no Band Eleições, que cerca de 95% das pesquisas realizadas, elas não são divulgadas, elas são para consumo interno. Exatamente. E para quem essas pesquisas são úteis? Normalmente para coligações que estão em disputa, nós temos 11 candidatos, ou seja, tem diversas coligações e alguns partidos que saíram praticamente puro sangue também, que precisam se nortear com pesquisas. Então, tem diversos institutos fazendo pesquisa, praticamente tem um para cada um deles, atendendo para cada um deles. Nós também atendemos a pelo menos uma dessas coligações aí. E essas pesquisas que são feitas para a coligação, elas só seriam divulgadas se a coligação permitisse isso, entendeu? Enquanto isso não acontecer, elas são para consumo interno, não são registradas, não foram registradas e assim permanecem. Mas são muito mais pesquisas realizadas para consumo interno do que pesquisas divulgadas, eu volto a afirmar isso. Essas pesquisas, entre as pesquisas para consumo interno, tem um método que a gente talvez nem tenha falado na última vez, que é o tracking, que são as pesquisas diárias, onde você ouve uma determinada quantidade, normalmente entre 200 e 600 pessoas por dia, presencialmente ou por telefone. Nós preferimos fazer presencialmente, tá? E você junta o resultado do dia 1, 2 e 3, então você tem aí entre 600 a 1.200 pessoas, a 1.800 pessoas na sua base, e você fecha um resultado. No 4º dia, você descarta o primeiro dia, que é o mais antigo, e incorpora o 4º dia, que é o mais recente, e vê outro resultado. E você vai fazendo isso subsequentemente, incorporando o dia mais recente e descartando a data mais antiga. Com isso, você vai tendo um resultado por dia, composto dessa maneira, que vai fazendo um caminho, por isso que é tracking, né? Que é caminho. E esse caminho, ele mostra o seguinte: como se fosse assim, talvez um monitoramento do batimento cardíaco numa UTI, fazendo aquele registro do tempo, né? Você vê claramente quando um candidato começa a ter uma tendência de cair, uma tendência de subir, quando 2 candidatos têm votos que são correlacionados, como, por exemplo, o Coronel Menezes e o Capitão Alberto Neto têm votos bastante correlacionados. Quando o Coronel Menezes sobe, o Capitão Alberto cai. Então, a gente consegue perceber isso. E vice-versa. Quando o Capitão Alberto sobe, no caso do Menezes é mais correlacionado ainda, ou seja, é mais claro isso. Quando você olha do ponto de vista do eleitor do Menezes, acaba sendo uma boa parte dos eleitores que saíram do Alberto Neto. Quando você pega o eleitor de outro candidato, do Zé Ricardo, por exemplo, que é um eleitor onde uma ideologia totalmente diferente. Você tem ideologia, você tem uma certa filosofia de vida baseada na ideologia, ele já fica um pouco diferente de qualquer outro, tá? O traçado dele. Quando você pega, por exemplo, os votos do Amazonino Mendes
e do Alfredo Nascimento, eles têm certa similaridade, apesar de distantes em termos de percentuais, né? Mas eles têm um comportamento, de certa forma, parecido. Quando um cai, o outro sobe em uma proporção não tão grande quanto a relação que tem o Alberto Neto com o Menezes, mas numa relação mais fraca, mas que existe, que pode ser considerada relevante também. Então a gente costuma fazer essas leituras estatísticas para a gente conseguir achar as tendências futuras. Então, aquele resultado que aparece só o número final percentual, aquilo ali é uma informação dentre outras tantas que vem junto dessa pesquisa. No caso do tracking, sim, é uma informação, a mais recente ela tem seu peso, mas o que aconteceu no caminho como um todo, se você entender um pouquinho a dinâmica do eleitor, a dinâmica do voto, que nós chegamos a falar também na última entrevista que fizemos, que os 11 candidatos se dividem aí em 4 visões, que eu não vou chamar nem de ideológica, porque não são todas, mas tem 2 que são, a direita e a esquerda, tá? Sim. Eu tenho na direita candidatos como o capitão Alberto Neto, o coronel Menezes, o Chico Preto e o Romero Reis. 4 candidatos nessa posição. Eu tenho na esquerda o José Ricardo, o Marcelo Amil e o Gilberto Vasconcelos, tá? Esses 3 são ideologicamente da esquerda. Aí eu tenho um centrão que é dividido em 2. Eu tenho um centro renovação, que é o Davi Almeida e o Ricardo Nicolau, e um centro experiência, que é o Amazonino Mendes e o Alfredo Nascimento. E assim você posiciona os seus as 11 peças no tabuleiro inicial, para o jogo começar, digamos assim. Só que o eleitor, ele não está ligado na ideologia, a não ser de alguns, mais para a esquerda, que acabam se identificando mais. O eleitor se liga no personagem, na quem está encabeçando essa lista. Então é muito comum você ver eleitores, vou dar um exemplo aqui de Amazonino Mendes, por exemplo, que é o mais, dentre os experientes, é o que tem mais experiência, já foi governador 3 vezes, já foi prefeito 2 vezes de Manaus, e você percebe que os eleitores, muitos não sabem nem a qual partido ele pertence. Mas conhece o nome. Mas conhece o nome, gostam do nome, gostam da pessoa, não é do partido, não tem um cunho ideológico o voto. Afrânio Soares, da Action Pesquisas, aqui no Band Eleições. A gente vai para um breve intervalo e volta já falando mais de pesquisa eleitoral. De volta com o programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Afrânio Soares, da Action Pesquisas. A gente falando agora há pouco no primeiro bloco sobre a situação dos candidatos, quem é que acaba tirando intenção de voto de quem. Me surgiu uma dúvida aqui quando você falou com relação ao candidato Amazonino Mendes, é um candidato de bastante experiência, muita gente já o conhece. E ainda uma curiosidade com relação a pesquisas, como é que funciona e qual é a diferença que se trata quando a pesquisa ela é presencial e quando ela é no telefone? No caso da pesquisa estimulada, que é quando você fala quem é o candidato, fala quem são os candidatos e pergunta da pessoa em quem ela vai votar. Quando ela é feita de forma presencial, você apresenta ali uma foto, um disco. Na verdade, um disco ou com os nomes ou com nome e foto. Pois é, quando tem o nome e a foto, e já que no caso no telefone não dá para ver a foto, sim, como é que fica no essa telefone questão? Tem 2 formas de se fazer pesquisa telefônica, que são bastante comuns. A primeira é através de um operador, de um telepesquisador, tá? Que vai estar aqui com o seu fone, vai estar com o computador, a ligação está acontecendo simultaneamente com o que ele está vendo no computador, e ele vai aplicar. Eu vou citar o nome dos candidatos e depois o senhor me diga em quem o senhor votaria se as eleições fossem hoje. Normalmente, os softwares eles têm um mecanismo para cada, vamos dizer, questionário número 1 encerrado, questionário número 2 vai entrar, ele faz uma como é que eu vou dizer, uma mistura nos nomes randômica, tá? Ou seja, aquele que era o primeiro da lista da outra vez já não é mais o primeiro, tá? Para evitar que o primeiro da lista se beneficie. Tem uma outra forma que chama-se de URA, né? Que é a Unidade de Resposta Audível. Essa é quando, na maioria das vezes, é um robô
que vai falar com você, mesmo que você ache que não é, é um robô. E ele vai dizer, ó, estamos fazendo uma pesquisa eleitoral em Manaus, gostaríamos da sua participação, me diga se as eleições fossem hoje, se você desejar votar em Amazonino Mendes, tecle 1, em fulano de tal, tecle 2, em fulano de tal, 3, 3, 3, 3, e aí vai até esgotar todos os nomes. Só que nós temos 11 candidatos e nós temos só 9 teclas, né? 10 teclas. 10 com 0, né? 10 com 0. E ainda tem que ter um para branco, nulo, ou ainda está indeciso, que tem que ter uma tecla como essa. Então eu tenho que rifar 3 candidatos aí e colocar uma tecla para outros que não foram citados, entendeu? Entendi. Eu diria que tem mais problemas, mais fácil você ter problemas com uma pesquisa como essa do que com uma presencial. Por isso o senhor disse, pela Action prefere a forma presencial. Preferimos a forma presencial. A URA ela tem a vantagem de uma URA é que você faz um banco de dados que você, num aperto de botão, você liga para 50 mil pessoas de uma vez só. Só que essas 50 mil não vão responder. Aí você consegue, em poucas horas, 5 mil respostas, digamos assim. Tá? Quando você levaria, teoricamente, mais de 2 dias com uma amostra de 5 mil pessoas. Tá? Mas, mesmo assim, em uma pesquisa como essa, eu só estou dentro do seu radar se eu estiver dentro do seu banco de dados. Se o seu número de telefone não estiver dentro do meu banco de dados, você não tem chance alguma de responder a pesquisa, entendeu? E quando você faz o presencial, você usa outra técnica que é diferente, ela é mais aleatória, o que é bom ser mais aleatória. Eu posso sortear o seguinte: hoje todo mundo tem o arruamento da cidade de Manaus atualizado. O próprio Google Maps já tem o arruamento. Então, se você tiver esse arruamento, você separa ele em bairro e tem vários softwares que fazem um sorteio para você da rua. Só você dizer, eu quero, por exemplo, no Santa Etelvina, a obtenção de 100 respostas, 100 pessoas. Tá? Então, ele vai e faz um sorteio aleatório do que ele tem lá, de endereços do que tem de endereços, do que tem de ruas, perdão, no Santa Etelvina. Então, você vai ter, inevitavelmente, as que são mais... você vai ter um número igual. Qualquer uma das ruas poderia estar participando disso. Depois você tem que ver pelo outro negocinho chamado setor censitário, qual que são os mais densos. E você distribui as 100 entrevistas nessas ruas. Vamos dizer que você tenha sorteado 18 ruas. Você vai ter, que a mais densa vai ter 8 entrevistas, a outra que é segunda mais densa vai ter 7. Tá? E hoje tem softwares que eles distribuem, se você quiser, de uma forma randômica também. Aí o pesquisador sai com uma bolinha, quando ele chega com o seu tablet, a bolinha apita quando ele estiver no local que foi estabelecido para isso. Tá? É a tecnologia ajudando nas pesquisas aí, mas não tira a figura do estatístico e depois tem que fazer um trabalho muito grande também, né? Acho que da equipe como um todo, do analista, dos técnicos, dos pesquisadores que estão em campo também, do nosso pessoal da checagem também, muito importante, nosso pessoal da logística. Porque... Quantas pessoas envolvidas para a realização de uma pesquisa, por exemplo, essa que Action e Band preparam para divulgar na semana que vem? Considerando só o pessoal de campo, provavelmente umas 16 pessoas em campo e mais, se eu considerar o background também junto, mais umas 12, 30 pessoas envolvidas. 30 pessoas para trazer esse resultado. Não é o que precisa para botar uma TV no ar, mas é considerável. Precisa bastante gente também. Afrânio, você estava falando da questão dos votos de cada um, quem que pode estar tirando o voto de quem. A gente iniciou as propagandas eleitorais no rádio e na televisão, e isso, não sei se é um pensamento meu, mas quem está com mais tempo de televisão, mais tempo de propaganda,
está se sobressaindo nessas pesquisas, se colocando aí na ponta, na frente nas pesquisas. Não, sim, houve um crescimento, é isso que você quer dizer, do candidato que tem a maior coligação, né? O Ricardo Nicolau, a gente pode falar... Tem o maior tempo de TV. Tem o maior tempo de TV, tá? Mas acho que foi um pouco mais do que isso também, porque tem a competência da equipe dele, que puxou um assunto, o mote da campanha dele voltado para a saúde, e nós estamos vivendo um momento de saúde, então não é só a aparição, também é aparecer com a mensagem que está agradando. Tem que saber aproveitar esse tempo, né? A mensagem que está agradando e tudo mais. E eu diria que o deputado Ricardo soube aproveitar bem esses dias que teve de propaganda aí, é o que nós temos visto aí. O pessoal também tem divulgado pesquisas que mostram isso aí. A questão quase todos têm um piso e têm um teto, ou seja, você cresce, às vezes você chega num determinado patamar que você, por mais que mantenha o mesmo ritmo, até intensifique o esforço, você não consiga a mesma velocidade de crescimento que estava conseguindo antes. Sim. Então, você começa a ter dificuldades para furar esse teto. E todo mundo tem. Eu diria que qualquer um dos candidatos que crescerem, eles vão esbarrar em algum momento num teto, né? Talvez isso aconteceu com o Davi Almeida também, pode ser que isso aconteça com o Ricardo, tá? Isso é algo que é um dos próximos capítulos aí, que é essa segunda vaga para o segundo turno. A primeira, na minha opinião, dificilmente deixará de ser do candidato amazonino Chance Mendes. de resolver no primeiro turno? 0,01, pronto, para não dizer que foi 0,00. E aí a gente tem uma disputa de 4 ou 5 candidatos que chegam a ficar empatados tecnicamente em busca da segunda vaga? Do sétimo ao terceiro colocado, a diferença são 4 pontos, né? Então, do sétimo ao terceiro, tá? Do terceiro para o segundo são mais 3 ou 4, quer dizer, ao todo você tem entre o sétimo e o segundo, você tem no máximo 8 pontos, essa diferença, 9 pontos que seja, tá? É pouco. Isso, uma palavra mal colocada em algum lugar pode... Uma palavra mal colocada, uma onda negativa, um escândalo, um fake news, que lamentavelmente são distribuídos a rodo aí também em todas as eleições, né? E a gente tem visto aí, nem tudo, meu caro eleitor que nos assiste nesse momento, que sai nas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, onde quer que você receba informações, é verdadeiro. Sugiro que você faça como todo cidadão de bem e ético deve fazer. Cheque a informação. Não, por mais que você goste de determinado candidato e esteja assim adorando ter mais um motivo para votar nele ou convencer outras pessoas que você conhece a votar, não seja displicente ao ponto de replicar uma informação falsa, duvidosa, só porque ela beneficia um candidato do qual você tem admiração. Isso é atentar contra a democracia. Com certeza. Muito obrigado, inclusive, por esse direcionamento, essa orientação para os eleitores. A Frane Soares, da Action Pesquisas, muito obrigado pela presença aqui no Band Eleições. Eu que agradeço. Até a semana que vem com a pesquisa Action Band aí, Band Action aqui, com muita honra, muito prazer. É isso. Todo mundo, então, vai estar aguardando, a gente vai estar divulgando aqui nos nossos telejornais, no Amazonas Urgente, no Band Cidade, também nas nossas redes sociais. Você que tiver interesse, entre em contato aqui com a Band também, que a gente te passa essa pesquisa Band Action para saber como é que está essa corrida eleitoral para o pleito aqui de Manaus. Band Eleições fica por aqui, quero agradecer a sua presença. Na próxima quinta-feira nós estaremos de volta aqui a partir das 11 horas da noite. Até lá!